Tem duas habilidades que fazem muita diferença na carreira de qualquer pessoa. É você entender um pouco mais sobre comunicação e empreendedorismo. A maioria das pessoas acabam não desenvolvendo nenhuma das duas, porque no fundo a escola não ensina isso direito, a faculdade ensina conteúdo técnico, mas não ensina você a se comunicar bem ou até mesmo pensar como empreendedor, na maioria das vezes. Aí você se forma, começa a trabalhar e percebe que ser bom tecnicamente, no final das contas, nem sempre vai bastar. Você precisa saber explicar aquilo que você faz, você precisa saber criar oportunidades, e quem desenvolveu isso antes, mesmo que informalmente, acaba tendo uma vantagem muito grande sobre a maioria das pessoas. Porque essas habilidades melhoram com o tempo e a prática, e você vai se tornar uma pessoa muito mais diferenciada nesse contexto. Então eu queria compartilhar por que eu acho que vale muito a pena você desenvolver essas duas habilidades, o quanto antes no seu desenvolvimento e na sua carreira. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, e roda a vinheta. E antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de pedir um favorzinho para você deixar aquele seu like, se inscrever no canal e se gostar de alguma coisa aqui também, deixe seu comentário, falar daquilo que você aprendeu, daquilo que faz sentido. Eu estou sempre à disposição de ouvir e aprender com todos vocês. E quanto mais vocês deixarem comentários e eu conseguir entender aquilo que vocês estão achando, melhor vai ser para o meu desenvolvimento e principalmente para o desenvolvimento do canal, que eu consigo entregar conteúdos melhores para vocês cada vez mais. Tá, beleza. Comunicação e empreendedorismo. Mas o que são essas duas habilidades? Acho que o primeiro ponto a gente precisa entender o que é se comunicar bem. Não é necessariamente você ser eloquente, você falar dinamicamente bem, mas é você ser claro o suficiente, você entender com quem que você está falando e quem você precisa ser naquela ocasião. Uma frase que eu gosto muito, que eu já passei inclusive algumas vezes na minha vida com os meus sócios, que é você aprender a falar a linguagem das pessoas que você está falando. Então, como a gente já passou lá no passado de captar investimento, eu precisava aprender a falar a linguagem do investidor. Agora eu preciso aprender a falar com a linguagem do meu cliente, eu preciso aprender a falar a linguagem com vocês que estão aqui, eu preciso entender com quem que eu estou falando, quem eu sou, quem eu quero ser percebido, e aí sim eu vou conseguir me comunicar muito melhor. Já o empreendedorismo é você conseguir enxergar onde estão as oportunidades. Porque no mundo que a gente tem, onde grande parte das informações está ali compartilhada para as pessoas, para todo mundo, você precisa ter um olhar de você ser capaz de olhar para uma determinada situação e enxergar exatamente quais são as maiores probabilidades de você ter sucesso naquele contexto. Então, você encontrar um negócio que possa surgir a partir de uma visão que você está tendo, você perceber que você pode fazer uma melhoria incremental, aí você olhar até mesmo para dentro do seu negócio e perceber que você pode mudar alguma coisa. Só que para isso, você tem que ter uma visão um pouco mais empreendedora. É você assumir para si a responsabilidade, é você começar a ter uma mentalidade muito mais racional de tentar entender como é que você pode utilizar as ferramentas que estão nas suas mãos, que você consegue utilizar para maximizar os resultados, tanto seu, quanto dos seus funcionários, quanto das pessoas que estão ao seu redor. O empreendedorismo basicamente é isso, e nesse caminho que você vai trilhando ao redor disso, que acaba sendo uma jornada de altos e baixos, você vai ter que aprender a lidar com cada uma dessas etapas. E esse processo, na maioria das vezes, é um processo legal, às vezes é bem chato, estressante, faz cair uns cabelos ali, mas faz parte do nosso negócio. E já a união desses dois transforma você numa pessoa com potencial de alcance muito absurdo, e quanto mais rápido você começar a fazer isso, melhor para você. Eu falo de começar a fazer isso mais cedo porque tem um contexto que é muito importante aqui. A gente já ouviu, você provavelmente já ouviu várias vezes esse termo, mas talvez você não tenha aprendido no contexto geral. A gente fala muito nas finanças de juros compostos. E a habilidade que você cria no processo de venda, né, no processo de comunicação e no processo de empreender, os juros compostos também vai trabalhar por você. Quanto mais você aprende a lidar, quanto mais network, né, próspero você faz, quanto melhor você se relaciona com as pessoas, quanto mais tempo você trabalha com o seu público potencial, quanto mais você se faz confiante para aquelas pessoas, que você gera confiança nelas, que você melhora a sua marca, que você faz tudo ao redor de você, melhor para você. Que as pessoas que estão começando agora, elas vão ter que trilhar um caminho que você já trilhou, porque primeiro, você já aprendeu a habilidade, que na maioria das vezes é uma habilidade um pouco mais técnica, então você precisa aprender a se comunicar, você precisa parecer confiante, mas você também fez reflexões muito grandes sobre quem você precisa ser e com quem você está falando. Porque não é de uma hora para outra assim que a gente vai perceber, cara, eu preciso falar desse jeito com essa pessoa. Você vai bater a cara na parede diversas vezes, você vai tentar coisas que não vão dar certo, e você vai perceber que não vai funcionar, e você vai precisar ir para um caminho diferente.
aí você vai aprender a fazer alguma coisa, e talvez aquele caminho que você tenha tentado antes, com esse novo conhecimento, ele pode fazer sentido agora. Então eu julgo muito doido que as pessoas precisam experienciar para aprender e para ganhar nesse jogo. E óbvio, de uma forma inteligente, porque não adianta só você ficar fazendo coisas operacionalmente, não. Não é isso. Como a gente já falou, tem a mentalidade um pouco mais empreendedora de você olhar e ficar buscando oportunidades e melhorias. É o que vai te fazer levar muito mais longe, né? Muito mais distante nesse lugar também. Então, não é só fazer mais, não é só fazer com mais intensidade, mas é também fazer melhor e com muito mais qualidade, assim, você entender muito mais esse processo. E quanto mais você aprende, quanto mais você se posiciona, quanto mais você faz, você participa desse processo, mais oportunidades vão aparecer. Porque imagina que eu tô entrando agora nesse mercado, cara, para as oportunidades começarem a aparecer para mim, eu preciso ganhar de muita gente, sabe? Eu preciso aparecer muito, eu preciso ganhar a confiança de muita gente. Então, se eu tivesse 10 anos fazendo isso aqui, as pessoas já saberiam quem eu sou, já poderiam estar consumindo os meus produtos, poderiam estar consumindo muito mais o meu conteúdo, já teria uma familiaridade com quem eu sou, já saberia exatamente aquilo que eu falo, sobre para quem eu falo, quem eu consigo ajudar. Então, as oportunidades vão começar a chegar, simplesmente porque você está no local de a oportunidade aparecer para você. E isso gera um retorno composto no longo prazo muito, muito, muito absurdo, tá? E por último, você vai acabar ganhando uma independência muito mais rápida. Essa é a questão, porque eu tô falando de independência, não necessariamente, eu sou independente financeiramente. Também, isso é uma realidade. Você precisa ser independente financeiramente, mas você precisa conseguir tomar decisões sem estar em níveis de ameaça o tempo todo, porque se você está começando um negócio, qualquer novo cliente, qualquer cliente que você perde, qualquer coisa que acontece com você, você fica com medo absurdo porque o seu negócio pode quebrar, porque você pode não ter dinheiro para seguir o mês que vem. Você vai ter que passar por várias coisas. Então você precisa conseguir ter uma vantagem, uma robustez de negócio, uma robustez financeira ou até mesmo psicológica de entender que o mundo não vai acabar e que você vai conseguir tomar decisões, que você vai conseguir resolver esses problemas que estão aparecendo. E aí você fica muito mais confortável para crescer o seu negócio. Quanto mais você fica nesse negócio, melhor para você. A gente conhece muita gente que entra e sai de negócios, fica mudando o tempo todo, e é como se eles estivessem começando o tempo todo do zero. Pode ser que alguma vez eles consigam despontar em algum negócio, mas se eles se mantivessem num lugar só, que fizesse sentido no longo prazo, óbvio, eles teriam muito mais probabilidade de sucesso, porque eles teriam se desenvolvido muito melhor ali ao longo daquele espaço, e eles iriam tomar conta do mundozinho deles, né? Porque eles seriam um empreendedor e porque eles estariam se comunicando de uma forma muito boa com o público que ele quer. E tudo essa junção ali no longo prazo seria muito positiva para eles alcançarem os objetivos o mais rápido possível. E por mais que eu tenha falado começar cedo ser muito relevante nesse negócio de longo prazo, hoje é sempre muito mais cedo do que amanhã. Então, se você tá hoje aqui nesse contexto, que você ainda não aprendeu a se comunicar, você não conseguiu aprender a enxergar o mundo através de uma ótica mais empreendedora, um homem de negócios, do vendedor, tudo mais, começa a olhar para esse mundo. Ele vai fazer muito mais sentido para você. E aí é muito melhor você começar hoje do que você passar 3, 4, 5 anos e olhar lá para frente. Cara, se eu tivesse feito lá atrás, eu já teria comunicado muito melhor, já estaria me comunicando com o público que eu quero atingir, as pessoas já me reconheceriam, eu estaria me comunicando com muito mais clareza, com muito mais assertividade, as pessoas já estariam vindo aqui me buscar por aquilo que eu sou, e tudo isso melhoraria muito a sua vida. Então, não necessariamente essa frase ela funciona para as pessoas que estão numa idade um pouco mais nova. Ela funciona para qualquer pessoa, mas quanto antes você fizer isso, melhor para você. Óbvio, não adianta eu querer aprender a jogar bola com 35 anos, achando que eu vou virar um Ronaldinho Gaúcho da vida, né? Eu precisaria ter começado com 2, 3 anos de idade e passado 30 e poucos anos da minha vida conquistando esse espaço. A realidade é essa, mas é muito melhor você fazer alguma coisa do que você não fazer nada, sabe? Enxergue esse mundo por uma ótica empreendedora. Eu acho que todo todo profissional autônomo, todo empresário, ele deveria ter uma ótica de longo prazo, uma ótica de maximizar resultados, uma ótica de otimização de resultados, entender que
a diferenciação, ela não vai ser num grande bloco, sabe? São pequenas diferenciações, são pequenas melhorias incrementais que no todo ele vai criar uma diferenciação bem relevante. Se você for 1% melhor aqui, 1% melhor ali, 1% melhor ali, você vai. Aí você é 1% melhor durante 2, 3, 4 anos em várias etapas, você ganhou uma diferenciação e um destaque muito maior do que aquela pessoa que se manteve no mesmo lugar nesses últimos anos que elas não fizeram nada. Então, se você está nesse contexto, se você ainda não começou a se comunicar direito, se você ainda não passou por esse momento de olhar para o mundo, para uma ótica empreendedora, de uma ótica de um fundador de empresa, eu acho que é a hora ideal para você fazer isso. Eu sei que esse vídeo ele pode parecer um pouco meio motivacional aqui, um pouco no final, e talvez seja mesmo. A gente sabe que as coisas funcionam desse jeito, a gente não quer fingir nada diferente disso. Assim, acho que o mundo se torna melhor quanto mais a gente tentar torná-lo melhor, e quem vai tentar torná-lo melhor acaba sendo as pessoas que vão assumir as próprias responsabilidades. Essa é a minha crença, assim, de um modo geral. Então eu gostaria muito que as pessoas fizessem isso por elas também, porque acho que a gente estaria vivendo num mundo muito mais otimizado e muito mais evoluído para todo mundo. Se você chegou até aqui, eu gostaria muito de reforçar, se você ainda não deixou o seu like, não se inscreveu no canal, por favor, deixa aquele seu like ali, se inscreve no canal, porque a gente vai estar sabendo que você chegou aqui até aqui, que você deixou o seu gostei, que isso vai mudar um pouco no nosso jogo. A gente está construindo a nossa comunicação aqui no digital. Esse é o início da nossa jornada. A gente tem pouco mais de 2 meses, né, hoje em março, criando, né, vídeos aqui dentro do YouTube, mas a gente sabe que é um jogo de longo prazo, a gente sabe que vai ter que passar por um momento de vacas magras, mas no longo prazo isso com certeza, eu não tenho a menor dúvida que ele vai fazer um resultado muito mais absurdo do que a gente pode imaginar. Então por hoje é só, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo episódio ou no próximo vídeo também. Valeu, até!